Podcastirmãos.com. Apesar de você amanhã. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com, literário entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Tan, que achava que a gente ia chegar mais perto de Mordor, mas chegou num lugar mais perigoso ainda, a ditadura. Olá, pessoal, eu sou o Tan e eu estou aqui com a Dani Marques, que chamou metade do Brasil de quadrado, mas com muito carinho. Cada um no seu quadrado. Eu sou a Dani, eu tô aqui com a Dri, que está tentando acabar com o sistema de ditadura dentro de casa e implantar a democracia. Olha só. Não, esse seria eu, Dani, no caso. Tá? Normalmente, quem é o ditador gosta da ditadura, né? E puxando esse gancho, então, eu sou a Adriana e estou aqui com o Paulinho, que é o nosso ditador. Aqui tem que ser do meu jeito. Ai, tem que pintar com a minha cor. Porque eu vou apresentar o Tan. Não, eu queria apresentar você, mas eu você... ia apresentar o Tan. Vocês viram quem é a ditadura aqui, né? Porque no pré aqui eu tava falando, vou apresentar a Adri, eu de novo, apresentar eu de novo. Aí assim, tive que mudar. Não, mas isso não foi a ditadura, foi a democracia. A gente conversou. Isso foi a revolução, né? Isso foi a revolução. Houve uma revolução. Olha só, gente, literário diferente, especial, por que não? Né? A gente explicou no episódio anterior que hoje era pra ser a primeira parte do segundo livro do Senhor dos Anéis, mas a gente mudou os planos pra ter mais tempo pra ler. A gente não queria ler correndo e, ao mesmo tempo, ficamos sabendo do novo livro que a Dani Marques está lançando e agora sim nós temos a nossa autora com a gente pra falar do tema do novo livro. Olha isso! Mais um podcast literário com o autor vivo. Com o autor vivo podendo falar sobre o livro. Eu ainda estou neste mundo. Até o momento dessa gravação. Pelo menos até a gravação. E esse é um diferente porque a gente não falou antes qual seria o livro, mesmo porque ele ainda não foi lançado. Ele vai ser lançado na próxima terça-feira, dia 12 de outubro, Dia das Crianças, o novo livro infantil da Dani Marques. A próxima terça já é Dia das Crianças? Da próxima terça de quando o programa vai entrar no ar, né? A gente vai pedir o nosso presente da China, tem que ver se vai chegar a tempo. Mas olha só, gente, esse livro da Dani é tão fofo e ele foi escrito pra criança, mas ele dói tanto no coração da gente. Dos adultos, Doeu, Dani. Doeu, Dri. Eu vou te dar um abraço. Eu fiquei triste quando terminei o livro. Como tá escrito em algum canto do livro, não é só pra gente pequena, é pra gente média e grande também, né? E a gente vai falar sobre esse tema aqui no literário especial desse mês. Muito bom, Dani, que legal ter você aqui com a gente de novo agora no papel de autora, né? Já esteve aqui como psicóloga, já esteve aqui como esposa, já esteve aqui de tantas formas, agora a autora Dani Marques com a gente. Lembra que a gente falou sobre aquele livro da desigualdade? Como que era o nome dele? Coração Vermelho, né? Coração Vermelho, sim, a gente falou sobre o tema. Infância, Eu acho que um dos primeiros programas que eu gravei no Irmãos.com foi com a Dani junto, não foi, Dani? Acho que sim. Vida de universitário, você participou, não? Não, de universitário Ou foi não. um de dinheiro? Eita. Mas eu lembro, a gente gravou junto. Não, foi acho que o primeiro ou o segundo. Tem Eu vou uns dar uma fuçada aqui 470 aí Sabe pra o que eu pesquisar. acho? Foi a importância do o hábito da leitura na infância, eu acho que Não, foi. eu vou achar aqui. Não, já. mas esse não faz tanto tempo, o do hábito da Mas leitura na infância. esse o Tan participou, que eu lembro que ele falou dos filhos dele, do Lucas e tal, das Aham, leituras. sim. Não, já gravamos juntos em diversas maneiras e configurações diferentes. Aqui achei, ó. Amor versus Finanças, episódio 227, 17 de setembro de 2013. Daniela Marques, Felipe Marques, Thiago André Monteiro, Paulinho De Gaspari. Qual que é o tema? Amor versus Finanças. Olha, de dinheiro. Rapaz, então, dinheiro. faz muito mais tempo. Na época que o Tan falava só sobre dinheiro, né? Já pensou? Aí depois eu perdi todo o que eu tinha, né? Vim trabalhar com livros, né, Dani? Que a gente ganha muito dinheiro com livros, né? Foi pro ramo literário, né? Você largou as finanças, ficou só com amor, né? Exato. Mas,
Dani, uma caixa chamada ditadura. Traço dura. Não, vamos colocar palavras nas bocas das pessoas. Vai só entender, né? Quem quiser entender. Dani, eu acho que a resposta é óbvia, né? Mas, assim, o que gerou esse incômodo pra você escrever esse livro? Ai, meu Deus. Esse texto tá pronto tem, acho que um pouco mais de 2 anos. Então, assim, os acontecimentos dos últimos anos no cenário político, e não só no cenário político, quando você fala de ditadura, você pode pensar no ambiente escolar, você pode pensar dentro da sua própria casa, né? Essa figura de um ditador, alguém que quer ditar regras e impor as suas regras, independente do que o outro pensa ou deixa de pensar. Então você pode ampliar, né? Não precisa ser só o cenário político. E pensando nessas questões todas, né? Vivências, inclusive, dos meus filhos em alguns ambientes, eu achei que seria legal trazer o tema ditadura versus democracia para o universo infantil, numa linguagem lúdica, acessível, né? Usando formas, cores. O livro fala muito disso, né? Ele traz a brincadeira das formas e das cores para falar sobre ditadura e democracia. E a ideia foi fornecer um material, uma ferramenta para que educadores, pais, mães, profissionais da infância pudessem trabalhar e tratar desse tema, assim, de coisas que estão acontecendo, né? As crianças não tem como fugir disso, não dá para você tirar elas dessa realidade que a gente vive aqui no Brasil, em outros lugares, ou, sei lá, dentro de uma escola, de repente, uma professora ditadora. Você tem um material ali para poder construir um senso crítico no seu filho, na sua criança. Vamos analisar os diferentes perfis aí, ver o que você acha disso. E é doido porque, assim, a princípio, quando você olha a ditadura, e a ditadura, principalmente quando ela tá nascendo, né? Muitas vezes não parece ser uma coisa ruim. E às vezes a pessoa acha até que pode ser algo muito bom. É confortável às vezes, né? Que vai cortar caminho e tal. Eu lembro por causa de Star Wars. Eu lembro quando a gente tava assistindo o episódio 1, 2 e 3. E o episódio 1, 2 e 3, ele conta muito como foi o nascimento de o Darth Vader. E o Darth Vader é um ditador. Ele e o Palpatine é todo um ditador. E aí eu lembro que tem uma discussão dele com a Padmé Amidala, que era, tipo, namorada dele, falando assim: precisamos de um sistema onde políticos se reúnam, discutam os problemas, concordem sobre o que é melhor para o povo, e então façam. Mas é exatamente o que nós fazemos. O problema é que nem sempre as pessoas concordam. Deveriam ser obrigadas, então. Por quem? Quem poderia obrigá-las? Eu não sei. Alguém? Você? Claro que eu não. Então alguém. Alguém sábio. Pra mim isso está parecendo mais uma ditadura. Se funcionar. Você está brincando comigo. Não, brincar com uma senadora nunca. Cara, mas isso é ditadura. Porque a princípio pode parecer confortável, né? Eu não preciso mais tomar decisões. Vai ter alguém que tá pensando nisso por mim e é a pessoa que sabe o melhor pra mim. Então, deixa ele tomar as decisões, eu só sigo. No cenário da história que virá, vamos passar por isso aí, né? Chama Milênio de Cristo. É o único ditador perfeito aí. O resto é complicado. Se você tem uma pessoa que tá ali ditando por você, né? Ela traz e coloca as ideias dela e transforma. Eu até coloco aí, né? Que a gente brinca que os ditadores são quadrados e a democracia ali tem mais uma abertura para todas as formas e cores e tudo mais. Se você pensar numa imagem, você pode pensar um quadrado que pega um triângulo que nasceu para ser triângulo de repente e coloca um quadrado ali prendendo aquele triângulo e falando: eu quero que você seja quadrado, mas o triângulo tá lá dentro ainda, a cor do triângulo, né, potenciais dele. Então você pega e você limita o potencial de outras pessoas, você desconsidera o que as outras pessoas são, as suas essências, pra pegar e fazer tudo igual, assim, da forma que aquela pessoa única ali tá pensando e acha que é correto, né? Mas pro triângulo se arrebentar e ter força pra se esticar e sair desse quadrado, ele precisa de muita energia. E não é todo mundo que quer ter, sabe, esse gasto de energia pra poder sair desse sistema. O que geralmente as pessoas se acomodam e elas ficam mais tranquilas é aceitar. Aceitar que tem um ditador, até porque pode ser que isso passe. Minha professora é uma ditadora, mas o ano que vem eu vou pegar outra professora ou eu mudo de escola. Porque eu acho que o pastor da minha igreja é um ditador, eu vou sair dessa igreja, eu vou procurar outra igreja e por aí vai, né? Vai pulando e pulando e mudando e mudando
mudando de cenário, de lugar, ao invés de ter força de tentar uma democracia ou uma conversa, ter um espaço para um diálogo, alguma coisa nesse sentido, porque dá muito mais demanda. Dá né? muito trabalho você querer desfazer, por exemplo, algo que já tá acontecendo, né? Vamos pensar num exemplo bem óbvio, assim, de prática. Você pensar nas mulheres, né? Se ninguém nunca tivesse parado pra questionar isso, né? Mulheres não podem votar. Se ninguém tivesse colocado isso em xeque, esses triângulos não tivessem esperneado, as mulheres continuariam não votando, né? O mais confortável pra muita gente é, vamos deixar as coisas do jeito que estão mesmo, porque dá muito trabalho você querer lutar e querer ouvir vozes diferentes, pensar em ideias diferentes. Muita gente tem até medo. Quando você vai estudar questões mais históricas, a sociologia, a antropologia, essas questões todas aí ligadas ao perfil do ditador e daqueles que se submetem a ditadores, são pessoas que têm medo do diferente. É até o que eu coloco no livro. Eles têm medo do novo, têm medo do que pode vir, o que vai acontecer. Então eles preferem continuar com o velho, com o antigo, com aquele que é estável pra eles, né? E isso pode trazer muitos problemas, né? E dá muita canseira, muita... Nossa. Tem até uma história triste com um final feliz, que também não foi tão feliz. Ou foi triste ou foi feliz. Enfim, vou contar a história, vocês julgam. Depois que você escrever esse livro e publicar, as pessoas podem julgar ou pensar no próprio final alternativo. Mas eu tinha uma professora de português que ela era muito ditadora, assim, sabe? Ela falava e era ponto final, tinha que ser do jeito dela e ponto final. E aí acabava a aula e todo mundo ficava reclamando. Por que ela fez isso? Por que ela fez aquilo? Eu tava na 7ª série, tinha uns 12, 13 anos. E sempre ficava nessa. E todo final de ano, meu pai tirava férias junto com a gente pra gente vir pra Campinas pra viajar, pra ver a família, né? Todo mundo junto. Só uma coisa, por um segundo você pensou que você tava em Vinhedo ainda, né? Não! Você falou assim, aí vim aqui pra Campinas. A gente tá um pouco longe de Campinas no momento. E aí meu pai sempre queria aproveitar as férias. Então, tipo, o último dia de aula era na sexta. Na sexta-feira, meio-dia, as malas estavam prontas, a gente já viajava direto, assim. Então a gente não podia ficar de recuperação de jeito nenhum. Nem de recuperação, nem nada. Pra gente aproveitar o dia mesmo, pra aproveitar a viagem. E aí eu lembro que eu estudei bastante pra sair todas as notas, pegar o boletim e tal. E na sexta-feira saiu os resultados do boletim. E aí a professora colocou que eu saí de recuperação. E eu olhei e falei, gente, é impossível ter saído de recuperação. E meu nome é Adriana Garcês. E tem uma amiga minha que chama Adriana Costa. Ela trocou as notas. A minha nota com a da Adriana Costa. Então a Adriana Costa que ficou de recuperação e eu não. Só que a Adriana Costa era muito minha amiga, muito. Então eu cheguei pra Adriana e falei, Adriana, desculpa, mas essa nota é minha, não é sua. E ela, não, Adri, você tá super correta. Eu já tava conformada, eu já sabia que eu ia ficar de recuperação. Vamos conversar com a professora. E a gente foi falar com a professora não aceitou de jeito nenhum fazer revisão de prova, de boletim, nem nada. Não tô errada. Você tá questionando o meu método de ensino, meu método de avaliação. Quem você pensa que é? Dona Adriana 1, Dona Adriana 2, que não sei o que. E assim, e foi horrível. Ela humilhou a gente de uma forma, mas humilhou a gente de uma forma. Minha amiga saiu da sala chorando e tão revoltada e revoltadíssima. E aí eu saí atrás dela. Só quando eu tô brava eu não choro, eu fico mais brava ainda. Daí é pior. É pior. A risada. Sai da frente, sai da frente. Eu ganho uma força absurda quando eu tô brava. Daí eu lembro que eu saí, fui pra biblioteca, peguei o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu vou buscar onde que eu tenho direito pra poder fazer uma revisão. Uma criança bem informada, hein? Uma revisão da minha avaliação de prova e tal. E aí eu lembro que tinha alguma coisa lá no Estatuto que eu podia achar uma brecha daquilo. E aí eu voltei com o Estatuto, voltei com o diretor, contei a história pro diretor, abri o Estatuto e eu falei assim, e agora, dona Cleonice? Vamos ter revisão ou não vai ter revisão? E aí eu lembro que ela falou assim, você só vai ter a revisão da sua prova se você fizer tarefa disso daqui. Eu lembro que eu catei os livros e joguei na mesa dela. Eu falei, não, porque não é isso que tá no meu direito. Aí eu lembro que eu saí brava e falei, vou viajar. E ela falou, se você não aparecer aqui semana que vem, você vai ser reprovada. E aí eu falei pro meu pai, vamos viajar, depois a gente briga. Quantos anos você tinha, hein? 12 pra 13 anos. Acho que vai fazer 13 revolucionáriazinha, né, gente? Daí eu lembro que aí quando a gente viajou, consegui ligar pra Adriana Costa, perguntei. Ela falou, amiga, eu fiquei de recuperação e você passou. Você tinha razão, a professora revisou a nota. Ela só não admitiu na sua frente, né? Ela só não admitiu na minha frente. Quando ela voltou, a professora tava demitida, né? Não, e o pior é que no próximo ano, eu fiquei super amiga da professora Cleonice, porque ela passou a me respeitar. Olha isso. E a professora Cleonice, de português, é que me ensinou a ter paixão pelos livros. Ela que me ensinou a ler. Olha só que a ler livro, a ter paixão pela literatura. Ela me emprestou toda a coleção do Vagalume que ela tinha na casa dela. Os ditadores não podem ficar presos na caixa, né?
Mas é que sempre tem que ter alguém pra peitar ele, né? Ô, Dani, eu queria fazer um papel de um advogado do diabo aqui, porque você me conhece, eu vou tomar a liberdade de ser muito chato. Nossa. Assim, nem é porque eu penso isso, mas é porque eu imagino que você deve sofrer isso e talvez as pessoas pensem isso e não tenham coragem de te falar. Meu Deus. A questão é assim, ô Dani, a gente sabe que você é uma cristã, a gente sabe que você é uma cristã séria, que leva o cristianismo a sério, a gente sabe o que muita gente dentro do cristianismo pensa. E aí eu quero jogar uma pergunta pra ver o que vai sair disso. Olhando pra esse livro, onde você agride o sistema de governo aí, um sistema ditatorial. Não só para esse livro, mas olhando para outros que você tem, como por exemplo, o da menina e do menino lá, tem herói Q e tem a princesa Q, que também levantam algumas discussões muito importantes, mas que podem ser muito mal interpretadas por cristãos tradicionalistas e fundamentalistas sérios. Eu não sei se você já sofreu alguma vez com esse livro, com certeza não, porque ele ainda não foi, Ainda deu à luz, né? Ainda não saiu aí para pessoas reagirem a ele, mas eu imagino que você deva ter algum tipo de expectativa, boas e ruins, de como isso vai ser aceito pelos cristãos. E eu queria saber se você teve algum problema com isso, de cristãos virem tentar pôr o dedo na sua cara ou alguma coisa assim, ou como que é que você enxerga esse lado e como é que você concilia isso na sua vida de cristã séria. Não sei se eu consegui me fazer entender muito bem. Nossa, que profundo, né? Eu me perdi. Eu vou ali orar um pouco, daqui a pouco eu volto. Eu vou responder, ver se é isso, né? Se é isso que você estava pensando, assim. Sobre questionamentos, sempre tem. Por exemplo, o Coração Vermelho. Mais de uma vez vieram me dizer, nem foi pergunta, já vieram me dizer que o vermelho é do PT, comunista, que eu tava doutrinando crianças, né? E aí você tem que respirar, falar Jesus, né? Em seus passos, o que faria Jesus, né? Pra responder essa pessoa. Aí você lembra essa pessoa que, por exemplo, eu me inspirei na cor do sangue, na cor da vida, naquilo que representa a vida. E eu expliquei isso pra pessoa. E na cor que é o coração, né? Humano, na cor que é o coração, vermelho, o sangue vermelho, né? Aí eu questionei, nossa, o que te levou a pensar que poderia ser o PT, né? Perguntei pra pessoa. E aí, nesse caso, assim, depende muito do olhar da pessoa pra aquilo, né? Da perspectiva dela. O Tem Princesa e o Tem Herói, por exemplo, já tiveram questões assim, você tá incentivando, por exemplo, meninos a serem gays. Então, olha... eu acho que é meio por aí que deve chegar mesmo as questões pra você. Porque você fala, imagina como uma cristã séria vai defender que menino faz coisa de menina, menina faz coisa de menino. A pessoa lê o livro, a gente sabe, tirar catota isso que eu ia falar, é os óculos que a pessoa tá usando pra ler o livro, né? Porque assim, o Tem Herói que eu apresento os diferentes perfis de menino. O menino que curte dança, que curte arte, o que curte futebol, o que curte espada, os diferentes perfis. E qual foi a ideia do livro? E da menina também. A menina que curte futebol, a menina que curte dança, enfim, os diferentes perfis que você, trabalhando com criança, você tendo filhos, você estando numa escola, você vai saber que tem diferentes perfis de meninos e meninas. A gente até gravou sobre isso também, né, Dani? Lembra? A gente falou sobre coisas de menino, né? Coisas de menino. Não, acho que foi antes de você lançar os livros. O episódio chama Coisas de Menino, Coisas de Menina, que a gente falou sobre isso que já tava na sua cabeça e depois disso surgiram os livros. E a Adri, acho que até deu exemplo que ela soltava a pipa, eu acho que eu lembro desse episódio. Sim. E a ideia do livro, a minha proposta é oferecer uma ferramenta, inclusive para professores de escola dominical, para quando você se deparar com uma situação dessa, você conversar com a sala, tipo assim, esse menino não é gay porque ele gosta de cozinhar, vamos parar com esse tipo de colocação. Ele é menino e gosta de cozinhar e tá tudo bem. Ou ele é menino e gosta de dança e tá tudo bem. Por que a gente tem que ficar associando sexualidade com tudo, né, gente? Gosto e sexualidade não estão conectados. E antes que as pessoas me crucifiquem, o meu filho Daniel, de 4 anos, pediu de aniversário quando ele fez, acho que 4 mesmo, agora ele fez 5. É um fogãozinho, e a gente deu que pra bonitinho! Ele, porque ele adora o Masterchef e tal, sabe? Foi difícil de encontrar um que não fosse rosa da Barbie, sabe? Isso que é ruim, né? Podia ter uma série de cores de fogãozinho, né? Então, a gente acabou encontrando um vermelhinho, ele brinca até hoje com essas coisas, sabe? Legal. Mas o que eu tô dizendo é que a gente, por estar dentro da igreja, a gente sabe os perfis que vem falar. E eu imagino o quanto você vai sofrer com esse livro que tá saindo agora. E aí esse livro,
até aí chegando nele, depois do Tem Herói, Tem Princesa, já imagino o que vai vir, mas assim, eu penso, você tem ditaduras de esquerda, você tem ditaduras de direita, né? Você tem ditaduras dentro de casa, mães ditadoras, pais ditadores. Então, assim, dá pra você ampliar o olhar, né? Se alguém vier com, você está criticando este governo, eu posso perguntar por quê? Né? Existem ditaduras de esquerda. Se a pessoa identificou nisso, carapuça, isso né? que é assustador. O governo atual, quando ele vai falar da ditadura, ele não cita o nome ditadura. Ditadura é pejorativo pra eles, né? Eles chamam de regime militar, governo militar, esse tipo de coisa, é diferente. O termo ditadura, eu acho que ele é pejorativo na maioria dos ambientes, né? Inclusive até pro governo que defende a ditadura, mas não chama de ditadura. Enfim, assim, se você pensar o movimento da ditadura, né? É isso que a gente estava falando no começo. É uma pessoa que tem uma ideia, uma concepção de mundo e ela quer colocar aquilo a todo custo, mesmo que for através da violência, na vida das outras pessoas. E isso é ruim, gente. Não tem como você falar que isso é bom. Pode ser na esquerda, na direita, dentro de casa, na escola. É algo que precisa ser questionado, que uma criança possa ter ferramentas ali para ela olhar aquilo e identificar, poxa, isso é igual a Adri, isso é um movimento aí ditatorial. Eu posso ter voz, eu posso falar, colocar as minhas ideias. E ninguém tá falando aqui de depredação, de destruir coisas, de revolução que sai aí matando e pichando muros. Não é isso. E nem de, digamos assim, porque corre o risco da gente cair numa questão também de desrespeito, né? Tipo assim, aluno na sala de aula não respeita nada que a professora fala mais, porque ele não aceita a ditadura e tal, né? Tem esse risco também de saber o que é exatamente uma ditadura. Não é só porque você não concorda com que uma pessoa que está numa posição superior a você está dizendo que ela é uma ditadora, entendeu? Isso. E assim, não dá pra ir pros extremos, sabe? Não pode ser ditador, então eu vou ser o cara que desrespeita todo mundo. Não é isso. Você então, pode... esse é o meu medo olhando pro cristianismo, porque nós temos, por exemplo, vou colocar alguns papéis aí que normalmente as pessoas de fora tendem a considerar como ditatoriais. A liderança pastoral, a liderança dos pais diante dos filhos, a própria professor, assim, não no contexto que a Adri colocou aí, mas o respeito às autoridades, seja a autoridade que for. Isso é um conceito bíblico, muito claro, bíblico, de pessoas que levam o cristianismo a sério. E a gente aprende na Bíblia que a gente tem que ter, num certo sentido, uma submissão em todos esses exemplos que eu dei aí. Não aquela submissão cega e burra, mas tem que existir uma hierarquia e papéis ao longo da vida como um todo. Você em relação ao seu chefe no trabalho. O que eu acho que as pessoas podem interpretar mal é que você tá indo contra isso e que não, olha, eu posso falar qualquer coisa pra qualquer pessoa e eu estou indo então contra todos esses papéis que a Bíblia apresenta, e aí vão jogar na sua cara coisas do tipo, mas você não pode ser cristã e defender isso ao mesmo tempo, entendeu? E a preocupação também é sobre essa confusão de respeito, né, Tan? Porque as pessoas falam, eu não vou nem me dar o trabalho de questionar aquela pessoa ou de argumentar, dar meu ponto de vista, porque aquela pessoa nunca me ouve, é uma ditadora e tal. E aí começa fazendo movimentos paralelos. Vai juntando a galera que é contra, ou vai fazendo a rádio peão, sabe? Aquele sentimento de peão que sempre tem que detestar o líder, detestar o chefe e aglomerar por volta, por fora e fazer um movimento paralelo contra a liderança, usando isso de argumento. Porque é um ditador e a gente não segue ditadura e tal, essas coisas. É a questão de você não ir para um outro extremo, né? A proposta do livro não é essa. Dá para uma pessoa pegar, né, o que o Tan tá falando. Uma pessoa pode ler o livro e já partir para esse pressuposto aí e enxergar dessa forma, assim como enxergaram vermelho como comunismo. Sim. E assim, a ideia é você poder pensar a questão das autoridades. Vocês já devem ter ouvido falar a diferença entre autoridade e autoritarismo. Então, a crítica que o livro faz é o papel autoritário, autoritarismo, né? Um pai autoritário que, assim, você vai me obedecer a qualquer custo, você vai apanhar e ser violentado se não cumprir as regras e tudo mais, e não tem um diálogo nessa casa. Ninguém escuta essa criança, ninguém ouve o que ela sente, não há espaço para uma conversa. Por mais que muitas vezes a palavra do pai tenha que ser a final, ou de um professor, o espaço democrático, ele dá voz para as pessoas. O que você está sentindo? O que você pensa? Vamos conversar com os que moram nessa casa, os que estudam nessa sala de aula. O autoritarismo, o ditador não vai abrir espaço para isso. E isso sim precisa ser questionado. A gente tem que dar espaço para as crianças falarem, não desrespeito, mas espaço de fala. Vamos ver o que você sente sobre isso,
né? Que é o caminho mais saudável de um desenvolvimento infantil, emocional e tudo mais, né? Incentivar, né, as crianças falarem, porque até entre as crianças tem um ditadorzinho ali, né? Tem aquele que tem... Tadinho, não vou falar de ditador, pode ser muito mal. Não, mas tem a realidade do tem... bullying, né? O bullying tá conectado com isso na escola também, provavelmente, porque é a criança o adolescente é o mandão, que tem mais que é o líder. Tem o outro lado que precisa ser educado também, que é aquela criança infinitamente submissa a qualquer coisa, sabe? Isso, exatamente. É aquela criança que se tá vindo uma pessoa maiorzinha ou dessas que tem um perfil mais de ditatoriais aí, que tá andando e, ou você sai da minha frente no meu caminhar, ou a gente vai trombar e o outro sempre desvia, sabe? Você precisa educar essa outra criança também. Olha, eu preciso guardar o meu espaço também. Eu também desisto, sabe? Não, mas às vezes não é nem frente a um ditador, sabe? Tem criança que é muito mais maleável, não digo submissa, mas mais maleável e aceita mesmo, né? Porque, assim, tem criança que tem um perfil de liderança muito forte, é o mandãozinho de sempre. E o outro sempre aceita tudo. Então, por exemplo, aqui em casa a gente equilibra muito os dois lados. Ah, quem vai escolher a brincadeira agora? Ah, fulano vai escolher a brincadeira. Ah, não, pra mim tudo bem, deixa o outro fulano escolher, eu brinco de qualquer coisa. Não, agora você vai escolher. Você tem que ter voz, escolher e tomar decisões. A gente vai comer o que na janta, sabe? Você vai escolher. Que a gente tem que incentivar também eles a argumentarem, a colocar, expressar seu gosto, sua vontade também, né? Exato. Existem estudos que mostram que pais muito autoritários, ou eles acabam criando crianças muito submissas, então elas vão se submeter a qualquer relação abusiva na adolescência e vida adulta, ou ela vai se tornar um novo ditador lá na frente, né? A tendência é sempre essa. E aí essa questão do submisso, né, que o Tan falou, é muito prejudicial você desenvolver uma criança muito submissa, né, que fala sim pra qualquer pessoa. Ela pode ser abusada facilmente, abuso sexual mesmo, ou qualquer outro tipo de abuso, abuso na empresa, na faculdade, abuso psicológico de namorado, namorada. Exato. Então, assim, o livro também pode trazer essa discussão de que, assim, existe uma cor dentro de você e sua cor é bonita e ela serve pra pintar esse mundo. Você pode fazer isso de forma muito respeitosa e não precisa se submeter a que outra pessoa chegue e fale, não, você tem que ser bege a todo custo e cala sua boca, cala sua cor, né? Cala a sua essência. E uma outra coisa que eu também queria falar, ó, a gente já tá trazendo parte 2 pro seu livro aqui, viu? Porque, assim, uma coisa que a gente já conversou bastante até aqui em casa com os nossos filhos, é, por exemplo, se o quadradinho ditador bege tiver um outro quadradinho bege que resolver peitar ele e enfrentar, pode ser que os quadradinhos não virem a democracia. Só vai mudar o ditador, entendeu? Igual, por exemplo, eu lembro quando eu tava assistindo Jogos Vorazes, ai, duro que é spoiler. Ah, né? Quem não assistiu Jogos Vorazes? Então, Jogos Vorazes tem toda a série lá, né? Com a Katniss Everdeen e tal. E aí, no final, eu lembro que ela tava super sendo apoiada por uma pessoa e tal. E ela teve a oportunidade de aniquilar o ditador do lugar, entendeu? Só que ela, em vez de escolher aniquilar o ditador do lugar, ela aniquilou aquela pessoa que tava querendo derrubar o ditador. E eu lembro que isso, na época, foi uma crítica muito grande ao filme, sabe? Falando, nossa, mas por que ela quis derrubar essa nova pessoa em vez de derrubar o ditador que já tava lá, sabe? Porque o ditador já tava derrubado. E aí ela falou que sempre um ditador substitui outro ditador. Então, se aquela outra pessoa tava querendo ascender ao poder, é porque ela ia se tornar uma nova ditadora com toda a sua força e tal. Então, tem esses perigos também, né? De quando uma pessoa quer tanto derrubar a outra, por fim, ela acaba virando o ditador. Assim, por exemplo, toda vez quando eu falo sobre ditadura com os nossos filhos, a primeira reação que um dos filhos tem é falar assim, então tem que arrancar esse aí e fazer com que ele pare de fazer essas coisas e fazer com que todo mundo faça o que é melhor de uma vez toda. Aí ele reage como um ditadorzinho, entendeu? Então isso é difícil de quebrar esse ciclo, né? Porque a pessoa que quer tirar o ditador acaba colocando o outro no lugar. Ou acaba querendo ser um ditador no lugar. Já aconteceu isso na igreja. Eu já vi isso acontecendo numa igreja. Da pessoa reclamar do pastor que era ditador, reclamar. O pastor morre e sobe outra pessoa lá, da pessoa que tava reclamando, que era um ditador também. Só que ele vai ser o ditador das coisas que ele concorda, né? Das coisas que ele concorda. Sim. Eu acho que é sempre uma autoanálise. A gente pode se olhar sempre nesses movimentos, né? De pensar assim, será que a minha ação, né, não tá indo pro lado do ditador, assim? Ou eu tô escutando a voz dos outros, considerando o que as outras pessoas sentem, ou querendo impor só as minhas ideias, né? Em qualquer ambiente, né? Mesmo num micro aqui como o nosso, né? A gente tá aqui gravando um programa. Poderia estar acontecendo um movimento ditatorial aqui dentro, né? Poderia, mas não está
está, né? Mas não está. Mas não está. Eu fico pensando, será que eu fui ditadora com a minha professora de português? Pode ser. Não, mas ali você estava indo atrás dos seus direitos que estavam corretos até. E você poderia chegar batendo nela, agredindo, machucando. Mas sabe o que eu penso, tadinha? Final do ano, ela devia ter uma viagem marcada também. Não tava a fim de revisar a prova. Mas ela tinha que dar recuperação, né? Não ia ajudar muito, não. Tem que voltar. Dani, explica um pouquinho do conceito do livro, da caixa e das formas, só pro pessoal que, né? Todo verdade, mundo que ainda não viu o livro, além de nós aqui que já tivemos acesso a ele, primeira exclusivo. mão, hein? Então, o livro fala de uma criança que tem uma caixa que fica fechada embaixo da cama e ela sempre ouve um barulho dentro dessa caixa, onde ela resolve abrir e ver o que tá acontecendo. E aí, quando ela abre, ela vê o movimento ali de formas e cores, né? Então, na parte de baixo da caixa tem os bloquinhos quadradinhos bege que representaria o movimento da ditadura. Tem um bloquinho lá que manda nos outros e que quer que a cor dele seja a cor dos outros e que a brincadeira dele seja a brincadeira dos outros, e tem alguns bloquinhos que se identificam com ele e vão pro lado dele. Por outro lado, tem ali umas formas, diferentes formas ali, que a brincadeira de um é a brincadeira de todos, que eles ouvem a voz dos outros, que cada um pinta a sua cor e que eles, se precisam, eles conversam e votam numa decisão, e tem todo um movimento ali que representaria a democracia. E no fim, o livro fala que o barulho que ele escutava era o movimento da democracia querendo sair de dentro da caixa, que ele não estava aguentando ficar preso ali. Esse livro eu acho que muito mais do que ganhar um espaço em casa, que óbvio tem todos os seus benefícios, seria muito legal ver escolas usando ele como paradidático aí e trazendo o assunto à tona. O que eu tenho um pouco de receio é porque a gente sabe que as escolas normalmente o professor vai puxar para a esquerda ou para a direita, né? E não precisa puxar nem para a esquerda ou para a direita. É como a Dani falou, tem ditaduras dos dois lados. O que deveria ser discutido de uma maneira neutra, no ambiente escolar pelo menos, é o conceito da coisa. Ia ser tão bonito se realmente isso acontecesse, né, Dani? Alguém deu exemplo, acho que foi a Adri falou do bullying, o Paulinho. Uma situação de bullying na escola, você pega o livro e fala, vamos refletir sobre isso, né? Ou em casa, aconteceu alguma situação com um coleguinha numa brincadeira, pega o livro, vamos sentar aqui para conversar. A ideia dos meus livros sempre é que sejam aqueles livros não que fiquem, você lê uma vez e fique na estante pro resto da vida, é você poder usar nas situações que vão aparecer no cotidiano de novo, e de novo, e de novo, pra você ir inculcando na cabeça da criança aqueles valores, aquele ensinamento, né? E eu super concordo, tá? Acho que os professores fazem normalmente um estrago do bem, né? Eu fico encantada com os projetos que eles fazem a partir dos livros, assim. Teve uma escola uma vez que fez um projeto de um ano inteiro com o livro Coração Vermelho, coisa que eu nunca imaginei, assim, sabe? Escola da rede pública, os pais vieram da comunidade e participaram do projeto. Então, na mão de um professor, esse livro pode fazer um estrago do bem, assim, uma coisa muito bacana. Aliás, senhores ouvintes, eu sei que tem bastante gente aqui que ouve o Irmãos.com que tem acesso à escola ou por trabalhar, ou porque tá com filhos matriculados. É uma oportunidade de ouro de você conquistar esse livro aí, conhecer ele a fundo e apresentar para sua... Você tem reunião de pais toda hora aí, né? Apresentar para os professores dos seus filhos. Se você tem algum parente que trabalha em escola, tenta fazer esse caminho aí, essa ponte vai acontecer muito mais facilmente através de vocês do que simplesmente um podcast no ar aqui. Agora a gente precisa desse livro em espanhol, né, Dani? Pra eu apresentar aqui pro grupo de pais. Fica a dica, né? Fica a dica. Você sabe que o Vila 2020 tem a versão em espanhol, que foi o livro que eu escrevi durante a pandemia. Eu vou ver se eu mando. Não sabia da versão que espanhol, da não? hora! Não, a gente lê em português. Não, a gente lê em português, mas não sabia da versão espanhol, Não, que não legal. sabia, olha que aí, ó. demais. Uma coisa Agora... engraçada do 2020, né, Dani? Você foi muito otimista que 2021 ia resolver a coisa. Você viu? Era pra trazer paz pro coração das crianças, né? A ideia era, vai ter um final feliz, pode ter.
E Dani, agora todos os seus livros estão com a W4 Editora, né? Então, assim, tanto esse da caixa chamada Ditadura, quanto o Vila 2020, Coração Vermelho, tem Herói Kay, tem Princesa Kay, estão todos lá com a editora e fica mais fácil de adquirir agora direto com eles, né? Isso. Esse ano eu passei, né? Os direitos autorais estão todos com eles lá, w4editora.com.br, então precisando só entrar em contato. E esse novo agora vai sair dia 12, vai lançar agora, dia 12 de outubro. A gente vai ter até uma live de lançamento junto com a editora, nas redes da editora e tudo mais. Aí então, a partir do dia 12... W4 Editora no Instagram, segue lá pra ver a live do dia 12 de lançamento da Dani. Isso, ninguém vai viajar, é feriado, mas fiquem em casa pra assistir a live e tal. Claro, sim, tá. Aqui também é feriado, sabia? Aqui na Espanha também é feriado dia 12. É verdade. Legal. E eu não sei o motivo ainda, porque não deve ser Nossa Senhora Aparecida. Não. Vai ver que ela apareceu aí também, né? Vai que apareceu também, né? E olha só, e a Dani foi super revolucionária esse ano, hein? Do Tem Princesa Kay com a menina lá, né? Ganhando no skate. A fadinha. A fadinha. Não. A fadinha, eu achei tão legal. Falei, ó, tem princesa que anda de skate, hein? E até tem, né? Numa das ilustrações tem uma menininha andando com skate. Andando de skate, livro, né? Vamos falar em ilustração, Dani, eu queria... Não sei se você conhece pessoalmente a Laura. É a Laura Mocelin, né? Que é a ilustradora do livro. Que mão, né? Que traço maravilhoso que ela tem. Muito se legal, vocês entrarem no... Procurem ela no Instagram. Eu sou muito fã dos ilustradores, né? E agora a Laura fez comigo esse último trabalho. Eu não conheço ela pessoalmente. Eu conheci ela no livro Vila 2020, porque foi um projeto social que ilustradores doaram as ilustrações. Eu achei tão legal. Cada um tinha um traço legal. diferente. Cada um tem um traço diferente e ela doou uma das ilustrações. A página que tem lá um leão falando e o jacaré foi dela. E eu me apaixonei pelo traço dela, assim. E é muito legal. Cada história, eu vou atrás do ilustrador e sabe quando você bate o olho e fala, é esse que eu quero pra essa história. E deu muito certo, assim. É bom que você já tem o catálogo, né, no Vila 2020, nos próximos você já vai procurando. Folheando, né? É mais fácil. Mas eu conheci um pessoal muito generoso, muito bacana, doaram as ilustrações pro projeto, enfim. E aí, se você procurar a Laura Mocelin no Instagram, se você achou a do livro legal, você vai se apaixonar pelo resto que ela faz lá, assim. É incrível. Ela tem a agenda um pouco cheia, a gente até tentou fechar um outro livro com ela agora, e ela tá, acho que com a agenda só pro ano que vem, assim. Muito. E ela é muito humilde, um coração... Ela é lá do Sul, coração gigante, linda também, uma graça. Muito bom, gente. Legal demais essa conversa. Eu espero que motive as pessoas a irem atrás desse livro, desse conteúdo e a pensar mais sobre o assunto, porque é um perigo real que todas as democracias do mundo estão sujeitas a passar por isso, né? Até os Estados Unidos, que se autodenomina a maior democracia do mundo, resvalou, né, nisso aí nos últimos anos aí, passou um aperto por esse lado aí, então acho que tem muito pra pensar e pra colocar na cabeça da nova geração aí também, né? E, gente, olha só, o pessoal que não conhece ainda os livros da Dani, vale muito a pena correr atrás. E eu sou apaixonada pelo Quando Nasce um Coração. Esse é um tipo de livro que eu já li várias vezes com os meninos, principalmente quando eles estavam bravos. Não, calma, vamos lá, vamos ficar calmo, vamos sentar, vamos orar, vamos ler de novo. Porque ele fala muito sobre o pecado, sobre a natureza pecaminosa, mas que também a gente tem Deus e Jesus Cristo e o Espírito Santo, que é essa trindade que nos resgata do pecado, e é muito legal, é muito bonito o livro, eu gosto demais. Gosto muito do Coração Vermelho também, vale muito a pena, gente, vocês conhecerem o trabalho da Dani. E agora tá tudo na mesma editora, né? Só lembrando que esse livro aí, se você for procurar, chama Uma Caixa Chamada Ditadura, com um hífen aí, hífen dura, Ditadura. Né? E quando que esse livro vai entrar no Clubinho Ictus, Tan? Dá um spoiler aí pra gente. Vamos conversar com a editora aí, né? Negociações estão começando, né? Com certeza. Nesse momento. A gente já mandou livros da Dani aí, foi sempre muito bem aceito. E tem tudo a ver com a nossa cara, né? Conversa lá com a Ana, com o Anne na editora, fala, eu sou amigo da Dani. Faz um precinho bom, hein? Faz um precinho legal. Já estão ouvindo esse episódio, né, Wander e Ana? Olha aí, ó, as conexões nossas aí. Ô, Tan, conta pra gente então as novidades do mês do Clube Ictus. Eu vou sair, que eu fico triste toda vez. A Adri fica brava quando a gente fala do Clube Ictus, que a gente não recebe mais. Não recebe mais, né, Adri? Nossa, tem que arrumar uma caixa postal aqui no Brasil que remete pra você. Mas de fato, a gente ainda não tem envios pra fora do Brasil. A gente não tem novidades, né? A novidade é que a gente terminou os Karamazov, acho que a gente já mencionou
mencionou isso daí no Tava terminando, último né? episódio. No último. A gente terminou e a gente vai ler o Oração da Noite da Tish Warren, que deve começar agora em outubro. Ele deve começar agora, essa semana ainda, provavelmente no dia 7 de outubro. É o primeiro dia de leitura dele. A gente vai ter só um episódio por semana. Lá no Telegram tem o cronograma de leitura certinho e vai ser muito legal. Vai ser curtinho, é um mês mais ou menos. E ele vai vir depois no literário ainda, né? Então, no episódio passado, eu fiquei sabendo em primeira mão que eles leriam o Oração da Noite. E era um livro que eu queria muito fazer no literário. Aí acabou a gravação, a gente continuou conversando e falou, por que não fazer no literário também? Vocês acompanham o diário de leitura no Clube Ictus e depois a gente faz o literário com as nossas impressões de leitura. Por que não? Então leiam com o Clube Ictus pra depois fazer o literário com a gente também. Pode ser o último desse ano. É oficial? Vamos fazer o literário dele? É oficial. Então oficializa, Não tem data ele ainda. Olha quem é a ditadora aqui. Não, eu tô organizando os pensamentos, é diferente. Ele deve vir depois do Senhor dos Anéis, né? Da primeira parte. Tem que Ou falar, das duas, gente, sei lá. vamos ler a oração. Vamos ler a Oração da Noite. Eu só não sei se vai ser o último desse ano ou o primeiro do ano que vem, mas acompanhe a leitura junto com o Clube Ictus. Ouça os podcasts do Clube Ictus. Assinem os Clubes Ictus. os clubes de leitura os planos do Clube Ictus. E usem o cupom de desconto Irmãos, né? Já desisti, Tanda, 15%. dessa vida. O pessoal assina, esquece, não adianta. 15% da primeira mensalidade. Só isso que eu falo pra vocês estão perdendo aí. Mas é isso aí, gente. E Dani, obrigado por participar com a gente. Então, você vai voltar em breve pra falar com a gente mais um pouco sobre outros temas que estão borbulhando por aí. E daqui a um mês a gente volta com mais um literário. E vamos continuar lendo, né, meu povo? Leitura na veia. É isso aí. O próximo já é o Senhor dos Anéis, né? É esse mesmo, tá? É esse mesmo. Cara, você acredita que no último última edição, você cantou a música dos Vingadores? Eu não percebi que era a música dos Vingadores. Você fez de propósito? Cara? Você fez de propósito? Não, eu errei, mas você fez um quen lá. Eu falei, ficou muito bom, Paulinho aproveitou bem. E você canta a música dos Vingadores. Na hora eu não percebi. Eu pensei que você tinha acertado. Aí a hora que eu fui editar, eu fui colocar a música de fundo. Sério? Que não foi de propósito, tá? Não, eu confundi mesmo, porque é tudo essas músicas meio igual, assim. Aí a hora dá que eu pra fui mandar editar, um Game of Thrones agora e vai funcionar também. Geralmente quando alguém canta uma música, eu coloco de fundo. Aí eu fui colocar de fundo, aí não combinou, sabe? Eu falei, ué, o que aconteceu? Aí que eu percebi, não é a música do Senhor dos Anéis. Não ornou. Não ornou, não deu certo. Mas ornou, tanto ornou que ele caiu. Não, mas foi legal. sem querer mesmo. Falando em Vingadores, ontem eu descobri uma coisa. Vocês assistiam os Goonies quando eram crianças? Opa, assisti recentemente, mês passado eu assisti com os meninos. Então, vocês sabiam que o irmão mais velho lá, adolescente, do menininho é o Thanos? O Josh Brolin. É o Josh Brolin. Nossa, eu descobri isso ontem. Eu queria contar pra todo mundo. Que novidade, né? Ele fez altos filmes aí. Legal. E tem o Sam, né? O Sam. Isso, o Sam também que é tá lá, do Senhor dos do Anéis. Stranger Things também. Ele é do Senhor dos Anéis. E o Sam do Senhor dos Anéis também. Uhum. Tá lá E também. o Boromir também tá no Game of Thrones, olha só. O Boromir sim, na primeira temporada. Na primeira temporada. Pra quem não assistiu, né? Infelizmente. Spoiler. Eu não assisti.